Gente do céu, olha o que faz uma noite sem dormir, né? Eu trabalho à noite, então tô virada. Vamos começar com a Morgana falando, começo do livro, tá? A Morgana fala: em vida, chamaram-me de muitas coisas, de irmã, amante, sacerdotisa, maga, rainha. Na verdade, cheguei agora a ser maga, e poderá vir um tempo em que tais coisas devam ser conhecidas verdadeiramente, porém, creio que os cristãos dirão a última palavra. O mundo das fadas afasta-se cada vez mais daqueles em que Cristo predomina. Nada tenho contra Cristo, apenas contra os seus sacerdotes, que chamam a grande deusa de demônio e negam seu poder no mundo. Alegam que, no máximo, esse seu poder foi o de Satã. Ou vestem-na com o manto azul da Senhora de Nazaré, que realmente foi poderosa a seu modo, que, dizem, foi sempre virgem. Mas o que pode uma virgem saber das mágoas e labutas da humanidade? E agora que o mundo está mudado, e Arthur, meu irmão, meu amante, rei, e que foi rei e rei que será, está morto. O povo diz que ele dorme na ilha sagrada de Avalon. É preciso contar as coisas antes que os sacerdotes do Cristo branco espalhem por toda parte os seus santos e suas lendas. Pois, como disse, o próprio mundo mudou. Houve um tempo em que um viajante, se tivesse disposição e conhecesse apenas uns poucos segredos, poderia levar sua barca para fora, penetrar o mar do verão e enxergar não só a Glastonbury dos monges, mas as ilhas sagradas de Avalon. Isso porque, em tal época, os portões entre os mundos vagavam com as brumas e estavam abertos, um após o outro, ao capricho e ao desejo do viajante. Esse é o grande segredo conhecido de todos os homens cultos de nossa época. Pelo pensamento, criamos um mundo que nos cerca, novo a cada dia. E agora os padres, acreditando que isso interfere no poder do seu Deus, crê que criou o mundo de uma vez por todas para ser imutável, fecharam os portões, que nunca foram portões, exceto na mente dos homens. E os caminhos só levam à ilha dos padres, que eles protegeram com o som dos sinos e de suas igrejas, afastando todos os pensamentos de um outro mundo que vivia nas trevas. Na verdade, dizem eles, se aquele mundo algum dia existiu, era propriedade de Satã. E a porta do inferno, se não o próprio inferno. Não sei o que o Deus deles pode ter criado ou não. Apesar das histórias contadas, nunca soube muito sobre seus padres e jamais usei o negro de uma das suas monjas escravas. Se os cortesãos de Arthur em Camelot fizesse de mim esse juízo quando fui para lá, pois sempre usei as roupas negras da grande mãe, em seu disfarce de maga, não o desiludi. E, na verdade, ao final do reinado de Arthur, teria sido perigoso agir assim. E inclinei a cabeça à conveniência, como nunca teria feito a minha grande senhora Viviane, senhora do lago, que depois de mim foi a maior amiga de Arthur, para se transformar mais tarde em sua maior inimiga, também depois de mim. A luta, porém, terminou. Pude finalmente te saudar, Arthur, em sua agonia, não como meu inimigo e o inimigo da minha deusa, mas apenas como meu irmão,
e como um homem que ia morrer e precisava da ajuda da mãe, para a qual todos os homens finalmente se voltam. Até mesmo os sacerdotes sabem disso, com sua Maria sempre virgem, em seu manto azul, pois ela, na hora da morte, também se transforma em mãe do mundo. E assim Arthur jazia enfim com a cabeça em meu colo, vendo-me não como irmã, como amante ou inimiga, mas apenas como maga, sacerdotisa, senhora do lago. Descansou, portanto, no peito da grande mãe, de onde nasceu e para quem, como todos os homens, tem que finalmente voltar. E talvez, enquanto eu guiava a barca que o levava dessa vez não para a Ilha dos Padres, mas para a verdadeira ilha sagrada do mundo das trevas, que fica além do nosso, para a ilha de Avalon, aonde agora poucos, além de mim, poderiam ir. Ele estivesse arrependido da inimizade surgida entre nós. Ao contar essa história, falarei por vezes de coisas que ocorreram quando eu ainda era demasiadamente jovem para compreendê-la, ou quando nem estava presente. Meu leitor fará uma pausa e dirá, talvez, essa é a magia? Mas eu tive sempre o dom da visão, de ver o interior da mente dos homens e mulheres. E durante todo esse tempo estive perto de todos. Assim, por vezes, tudo o que pensavam era do meu conhecimento, de uma forma ou de outra. Por isso, contarei essa história. Um dia, também, os padres a contarão, tal como a conhecem. Talvez entre as duas se possam perceber alguns lampejos de verdade. O que os sacerdotes não sabem, com seu Deus uno e sua verdade única, é que não existe história totalmente verdadeira. A verdade tem muitas faces e assemelham-se à velha estrada que conduz a Avalon. O lugar para onde o caminho nos levará depende da nossa própria vontade e dos nossos pensamentos. E talvez no fim cheguemos ou à sagrada ilha da eternidade ou aos padres, com seus sinos, sua morte, seu Satã, inferno e danação. Mas talvez eu seja injusta com eles. Até mesmo a Senhora do Lago, que odiava a batina do padre tanto quanto teria odiado a serpente venenosa, e com boas razões, censurou-me certa vez por falar mal do Deus deles. Todos os deuses são um só Deus, disse ela. Então, como já dissera muitas vezes antes, e como eu repeti para minhas noviças inúmeras vezes, e como toda sacerdotisa depois de mim há de dizer novamente, e todas as deusas são uma só deusa, e há apenas um iniciador, e a cada homem a sua verdade, e Deus com ela. Assim, talvez a verdade se situe em algum ponto entre o caminho de Gladstone e a Ilha dos Padres. Gente, eu nunca sei falar o nome da ilha da cidade. É Glastonbury, a Ilha dos Padres. E o Glastonbury é a Ilha dos Padres, né, gente? E o caminho de Avalon, perdido para sempre nas brumas do mar do verão. Mas esta é a minha verdade. Eu, que sou Morgana, conto-vos essas coisas. Morgana, que em tempos mais recentes foi chamada Morgana a Fada. Primeiro capítulo agora, depois da fala e da apresentação da Morgana. Mesmo em pleno verão, Tintagel era um lugar assombrado. No promontório onde estava, Igraine, esposa do duque de Gorlois,
olhou para o mar. Enquanto contemplava a cerração e a névoa, pensava em como poderia saber quando a noite e o dia teriam a mesma extensão, para poder celebrar a festa do Ano Novo. Naquele ano, as tempestades de primavera haviam sido excepcionalmente violentas. Noite e dia, o rumor das ondas ressoara pelo castelo, impedindo seus habitantes de dormir, e até os cães uivavam dolorosamente. Tintagel, ainda havia quem acreditasse que o castelo fora levantado na rocha escarpada no extremo final do longo promontório que se projetava mar adentro, pela magia do antigo povo de Is. O duque de Gorlois ria-se disso e dizia que, se tivesse esse poder, tê-lo-ia usado para impedir que o mar avançasse, ano a ano, sobre a terra. Nos 4 anos em que estava ali, desde que chegara como noiva de Gorlois, Ingraine vira a terra, boa terra, desmanchar-se ao atrito do mar da Carnualha. Longos braços de rocha negra, áspera e alcantilada estendiam-se pelo oceano, a partir da costa. Quando o sol brilhava, a paisagem podia ser dourada e brilhante. O céu e a água luziam como um monte de joias que Gorlois lhe dera no dia em que anunciara que estava grávida de seu primeiro filho. Igraine, porém, jamais gostara de usar. A joia que pendia agora em seu pescoço lhe fora dada em Avalon, uma pedra da lua que por vezes refletia o brilho do céu e do mar. Mas hoje, no nevoeiro, até mesmo a joia parecia opaca. Na cerração, os sons percorreram caminhos longos. Pareceu a Igraine, ali de pé no promontório, que ao voltar o olhar para a terra podia ouvir o bater dos cascos de cavalos ou mulas e o som de vozes humanas, ali no isolado Tintagel, onde só viviam cabras e ovelhas. Mas os pastores e seus cães, além das mulheres do castelo com algumas criadas e poucos homens, já idosos para protegê-las. Igraine voltou-se lentamente e retornou ao castelo. Como sempre, de pé, a sua sombra sentia-se pequenina ante a importância daquelas velhas pedras, ao fim do longo promontório, que se estendia pelo mar. Os pastores acreditavam que o castelo fora construído pelos antigos, das terras perdidas de Lyonesse e Is. E os pescadores contavam que em dias claros os velhos castelos podiam ser vistos muito ao longe sob a água, mas para Ingraine eles pareciam torres de rocha, velhas montanhas e morros engolidos pelo mar que avançava sempre, que ainda agora corroía a rocha sob o castelo. Ali, naquele fim de mundo, onde o mar comia incessantemente a terra, era fácil acreditar em áreas submersas no oeste, e falavam ainda de uma grande montanha de fogo que explodira muito mais para o sul, carregando todo um grande país que ali existia. Igraine não sabia se acreditava ou não nessas histórias. Sim, certamente podia ouvir vozes na cerração. Não seriam atacados por selvagens vindos do mar ou do litoral selvagem de Erin. Há muito havia passado a época em que ela se sobressaltava a um som ou uma sombra estranha. Não era seu marido, o duque. Ele estava muito longe, no norte, lutando contra os saxões,
ao lado de Ambrósio Aureliano, o grande rei da Bretanha, e teria avisado se pretendesse voltar. Não precisava ter medo. Se os cavalheiros fossem hostis, os guardas e soldados do forte, situado no ponto em que o promontório ligava à terra, ali colocados pelo duque Gorlois para proteger sua mulher e filha, os teriam detidos. Seria preciso um exército para passar por eles. E quem mandaria um exército contra Tintagel? Houve uma época, Ingrane lembrava-se sem amargura, caminhando lentamente para o pátio do castelo, em que ela teria sabido quem se aproximava. Essa lembrança não lhe provocava maior tristeza agora. Desde o nascimento de Morgana, não chorava mais de saudade de casa. E Gorlois era bondoso com ela. Tranquilizava quando tivera medo e ódio a princípio. Dera-lhe joias e coisas belas, troféus de guerra, cercando-a de mulheres que a serviam e tratavam-a sempre como igual, a não ser nos conselhos de guerra. Não podia ter desejado mais, exceto se tivesse desposado um homem das tribos. Quanto a isso, não tivera escolha. Uma filha da ilha sagrada deve fazer o que é melhor para seu povo. Quer isso signifique caminhar para a morte em sacrifício, entregar sua virgindade no casamento sagrado ou casar-se, quando isso pudesse, cimentar alianças. Era o que Igrane havia feito. Desposado um duque da Cornualha, romanizado, cidadão que vivia ao modo romano, embora Roma tivesse deixado toda a Bretanha. Tirou o manto dos ombros, com um gesto. Lá dentro do pátio estava mais quente, fora do alcance do vento cortante, e ali, quando a serração rodopiou e esgarçou-se, pairou à sua frente. Por um momento, uma figura vinda da bruma e da névoa, sua meia-irmã, Viviane, a senhora do lago, a senhora da ilha sagrada. Irmã, as palavras tremeram e Igrane sabia que não as havia gritado, mas apenas murmurado. As mãos apertadas contra o peito. É você realmente que eu vejo aqui? O rosto tinha um ar de censura e as palavras pareciam desaparecer no som do vento, além das muralhas. Viviane falou. Você abandonou a visão, Igrane? Deu de livre e espontânea vontade? Magoada pela injustiça dessas palavras, Igrane respondeu. Foi você quem determinou que eu deveria desposar Gorlois. Mas a forma de sua irmã desaparecera nas brumas. Não estava ali, jamais estivera. Igrane pestanejou, a rápida aparição se fora. Envolveu-se no manto, pois sentia frio, muito frio. Sabia que a visão tirava sua força do calor e da vida, do seu próprio corpo. Pensou. Não sabia que eu ainda podia ver dessa maneira. Tinha certeza que não mais podia e estremeceu, sabendo que o padre Columba consideraria isso obra do diabo e que deveria confessar-se com ele. É certo que, ali no fim do mundo, os padres eram tolerantes, mas uma visão não declarada em confissão seria, sem dúvida, tratada como heresia. Franziu as sobrancelhas, porque deveria tratar uma visita de sua irmã como obra do diabo. Padre Columba podia dizer o que quisesse, mas talvez o seu Deus fosse mais sábio que ele. Isso não seria muito difícil, pensou Igrane.
reprimindo uma risada. Talvez Padre Columba tivesse se tornado um sacerdote do Cristo porque nenhum colégio de druida aceitaria um homem tão estúpido. O Deus do Cristo parecia não importar-se com a inteligência de um padre, desde que este pudesse engrolar a missa e ler e escrever um pouco. Ela, Igraine, tinha mais instrução do que o padre Columba e falava melhor o latim, quando queria. Não se considerava, porém, instruída, não tivera força suficiente para penetrar na visão mais profunda da velha religião, ou nos mistérios além do que era absolutamente necessário a uma filha da ilha sagrada. Mas, embora fosse ignorante, em qualquer tempo dos mistérios podia passar entre os bárbaros romantizados como mulher culta.